Olá, eu sou a Mônica, você está no meu canal literário, o próximo livro é melhor. Desde já peço, se você não é inscrito, clique no botãozinho para se inscrever, ative também as notificações, assim, todas as vezes que eu lançar um vídeo novo, você saberá. Curta esse vídeo, comente também, deixa um recadinho aqui para mim, se você gostar tanto assim desse conteúdo e quiser me ajudar no engajamento, compartilhe no WhatsApp com uma pessoa amiga, aquela pessoa que você sabe que gosta de livro, de literatura e de programas culturais. Através dessa tua ajuda, através desse teu engajamento, meu canal vai crescer. Se você não me segue no Insta, segue lá, @mmonicaCcarneiro, assim mesmo, com 2 M's, com 2 C's. Entre outras coisas de minha rotina, eu falo sobre livros. Vou deixar na descrição do vídeo o meu Scooby, caso você queira me seguir nessa rede literária. Deixarei também minha wishlist com os livros desejados da Amazon, caso você queira me enviar um livro ou qualquer um outro mimo de presente. Deixa a recomendação. Caso você for adquirir algum livro pela Amazon ou qualquer um outro item, compre com o link de algum canal associado, assim você estará ajudando algum produtor de conteúdo digital. Hoje eu vou dividir opinião, resenha com esse livro maravilhoso, Irmãs da Revolução, que é uma coletânea de histórias dentro do feminismo, no enfoque no feminismo especulativo. Eu gostei muito da história de hoje, talvez tenha sido uma das que eu mais tenha gostado de ler, ter lido até agora, mas é difícil afirmar com certeza, porque todas as histórias são muito boas, né? Essa história que eu escolhi para ler essa semana para vocês, compartilhar com vocês, ela é de James Tiptree Jr., eu acho que se pronuncia assim, uma escritora estadunidense, e o título é A Solução da Mosca da Bicheira. Depois eu vou falar sobre essa questão desse título, que é significativo, mas não tem lá muito assim, o que falar não. É só um detalhe dentro da narrativa. Significativo, mas eu não dei muito enfoque. Eu fiz bastante anotação nessa leitura, porque me faz refletir muito. Essa história ela foi veiculada inicialmente pela escritora no ano de 1977, numa revista aí, especializada, né? E eu achei interessante porque quando eu paro para pensar no período que ela escreveu e no mundo de hoje, século XXI, 2023, em que temos tanto acesso à informação, eu achei bem inovador para a época, e imagino que ela já tinha algumas ideias que talvez no seu período já eram faladas, mas não tão difundidas na literatura e nos meios de comunicação de uma maneira geral. A história, ela começa com a protagonista, Anne, que ela começa a escrever num diário, numa espécie de diário, sobre as coisas que ela vivencia, e ali é um diário manuscrito, que aí se tornará um manuscrito no futuro, óbvio, mas inicialmente é um diário. Todo mundo sabe o papel de um manuscrito, né? O relato, um legado deixado por alguém que seja significativo para um evento histórico. E ela começa a falar, né? A Anne, ela é casada com Alan, e eles trocam cartas, né? Ele está num lugar muito distante da cidade onde eles moram, uma família típica estadunidense. Eles têm um casal de filhos, e aí ela manda uma carta brincando, né? Que lá ele vai ver muitas mulheres jovens, bonitas, e ele ri meio quando lê aquela carta, porque diz assim, intimamente, né? A única mulher que me faz assim ficar suspirando é você, né? Eles têm um filho, Barney, tem uma outra filha, mas o Barney ele vai ser bem significativo na história inicialmente, e a filha a posteriori. Ele trabalha num centro, e lá acontecem algumas coisas, e ele está tentando solucionar esse problema do bicho no plantio de cana-de-açúcar. Ou seja, ele quer desenvolver técnicas fazendo com que aquele bicho ele diminua, aquelas larvas diminuam, o processo de reprodução, e aí ele vai fazendo experimentos. Lá não existe só ele de especialista, existem outros especialistas, e num dado momento eles vão para algum lugar
e alguém não quer que a doutora vá, né? E fica aquela coisa meio assim, mas ela acaba indo. E lá acontece uma cena horripilante, porque seu chefe, ele atenta contra a vida daquela mulher. E ele diz ao Alan que aquilo ali ele fez por causa do próprio Alan, para protegê-lo, para resguardá-lo, para protegê-lo do perigo que eventualmente aquela doutora poderia trazer-lhe. Existe esse rumor de que as mulheres ali naquele lugar, elas têm algo de perigoso. E começa a surgir teorias mostrando que nas relações homem e mulher e nas formações familiares, o papel da mulher deveria ser abolido. Porque o homem casado com a mulher, ele fica no estado de natural, né? Natural, animalesco e sem controle. E isso é provocado pela mulher, pelo desejo que o homem tem para com a mulher. E que eles querem desenvolver um tipo de formação de família em que essa mulher ela seja retirada e não seja mais importante. E aí alguém me pergunta, se tirarmos o gênero feminino e a espécie fêmea dentro das relações, como é que se daria o papel de reprodução? E aí eles tentam desenvolver um processo de reprodução que não é mais físico e sim mentalizado. E o Alan não fica desconfortável com a morte daquela mulher, com seu colega de trabalho, não. Ele acha um tá ok, diante de tantas coisas que estão acontecendo na sua época, no seu mundo, na sua realidade. Ele continua mantendo cartas com a mulher, eles estão um pouco distantes, por causa mesmo da distância do trabalho dele, da pesquisa, mas para ele tá ok. Ele não fala sobre esse fato para sua esposa, e a vida vai seguindo. O seu filho, o Barney, ele faz parte de uma espécie de filantropia que se chama Filhos de Adão. E esses filhos de Adão, eles desenvolvem uma discussão em termos da purificação do homem, da santificação, da ligação com Deus. E é interessante porque, num dado momento, nessa troca de cartas que a Anne e o Alan trocam, num dado momento ela diz assim, olha, a polícia secreta ela não teve acesso às nossas cartas, ou seja, o que a gente está falando é totalmente sigiloso, é totalmente... Não precisa se preocupar, assim, ninguém está tendo acesso a essa informação. E não se preocupe porque está entre nós, né? É algo que ela afirma, mas que de fato, não, ao meu ver, não tem como ter uma certeza desse sigilo, já que existe essa polícia de controle das correspondências, né? Aparentemente um mundo em que existe já muita restrição às liberdades individuais e coletivas. E eles têm uma preocupação muito grande em não, o Alan especificamente, em não criticar a religião do presidente da República, porque eu entendi que a religião dele é muito importante dentro do aspecto de direcionamento da nação. Eu vou ler um trechinho, eu separei dois, mas inicialmente eu vou ler um, bem curtinho, só para que vocês ensinam um pouco sobre a obra, para depois eu continuar as minhas impressões. E diz assim: Barney está num humor estranho, sombrinho. Ele está levando esse negócio dos filhos de Adão muito a sério. Parece que vai participar de um comitê de investigação, se formar em um. O esquisito é que ninguém parece fazer nada a respeito, como se eles fossem grandes demais. Selina Pett tem escrito alguns comentários ácidos, tipo, quando um homem mata a esposa, chamamos de assassinato. Quando vários homens matam, chamamos de estilo de vida. Eu acho que está se espalhando, mas ninguém sabe, porque pediram à mídia que minimizasse a história. Barney diz que isso está sendo visto como uma forma de histeria contagiosa. Ele insistiu que eu enviasse a você
uma entrevista horripilante impressa em papel fino. Ela não será publicada, claro. O silêncio é pior. Entretanto, é como se algo terrível estivesse se desenrolando, mais fora de vista. Depois de ler o negócio de Barney, liguei para Paulina em San Diego, para me certificar de que ela estava bem. Ela só estranha, como se não estivesse contando tudo. Minha própria irmã. Logo depois de dizer que as coisas estavam ótimas, subitamente perguntou se podia ficar aqui por um tempo, no mês que vem. Eu disse para vir imediatamente, mas ela quer vender a casa antes. Queria que ela se apressasse. E aí ela deixa esse relato, né? De que está preocupada com a irmã, que a irmã fala com ela meio que num ânimo de preocupação, mas não diz o que está, um fio de cabelo, mas não diz o que está afligindo e pede para passar uns dias com ela. Ô pessoal, desculpa. Para passar uns dias com ela. E ela aceita, mas ela diz, ó, deixa eu primeiro vender a casa. Passa um certo tempo e a Ana ela fica mais preocupada ainda porque já decorrido um período bem longo, sua irmã não chega à sua casa. E aí ela fica pensando, meu Deus, o que é que está acontecendo? Porque Pauline deveria já ter chegado e não chegou. Aí a narrativa vai se desenrolando e o Alan ele já tem uma visão um pouco diferente sobre tudo aquilo que está acontecendo. Ui, hoje eu estou desastrada. Desculpa. E aí ele tenta se concentrar no trabalho, tentando trazer a solução dessa bicheira no plantio de cana-de-açúcar. E aí ele tenta desenvolver o cruzamento de espécie, não mais físico, que seria agora mental, com a ideia que foi sugerida pelo presidente e pelos filhos de Adão dentro das relações de família, que o cruzamento seria entre pensamentos. E aí ia causar um choque muito grande na espécie, no caso, naquela bicheira, mas seria assim, e com isso eles iam reduzir a reprodução e ter esse controle. Note-se que, da mesma forma que o Alan ele desenvolve esses projetos de pesquisa dentro da espécie de lava, tentando controlar a reprodução dessa espécie, é concomitante sugerido isso para a raça humana, dentro do quesito de tentar abolir o casamento e extinguir isso aí, né? E a narrativa segue, o Alan, nesse processo de escrever cartas para a mulher, ele, num dado momento, ele tem um sonho, e esse sonho é um sonho para ele muito confuso, porque passa inicialmente dentro de uma conjectura de violência e depois de uma relação sexual, e esses elementos se cruzam dentro do sonho. E quando ele tem esse sonho, ele acorda muito assustado porque ele percebe que tá tendo esse tipo de sonho de estupro e agressão, e essa agressão e o estupro, ela se funde numa relação de amor, e aí ele pensa, por que eu estou tendo esse tipo de sonho? E ele percebe dentro do seu ânimo psíquico uma mudança de mentalidade, uma certa agressividade, e isso o preocupa, porque ele ama a sua esposa, ele ama a sua família, ele ama a sua filha, e ele se vê numa situação de não querer voltar mais para casa. Porque pensa que, por causa do seu sonho, por causa dos seus múltiplos pensamentos que ele está tendo agora, ele poderia representar um risco para sua esposa. E aí, num dado momento, ele telefona para ela e diz, olha, se eu aparecer em casa, eu não quero que você me atenda, eu não quero que você abra a porta. E nem você, nem nossa filha, eu quero que você se afastem de mim. Inclusive, eu gostaria que você saísse de casa, fosse para algum lugar se refugiar. E aí a história vai avançando e a sua esposa acha aquilo ali um exagero da parte dele, a Anne, mas ela percebe que tem acontecido algumas coisas no mundo.
umas violências praticadas contra as mulheres, alguns atentados, e algumas mulheres, elas tentam se rebelar contra isso. E tentam protestar, e elas são mortas. E a Anne fica muito chocada por perceber que diante da matança de algumas mulheres, as próprias mulheres e a sociedade de uma maneira geral, que se silencia. E mesmo na população onde ela existe, que a predominância de pessoas é do sexo feminino, essas mulheres muitas vezes não têm aquele poder de influenciar a minoria de homens, no sentido de não ferir as mulheres ou no sentido de não matá-las. Eu vou ler um outro trecho para ilustrar um pouquinho sobre essa história, mas aí eu ainda quero falar um pouquinho mais sobre isso. E diz assim: o cardeal Fasoli, porta-voz do movimento paulino europeu, reafirmou seu ponto de vista de que as escrituras definem a mulher meramente como uma companheira temporária, instrumento do homem. As mulheres, declara ele, não são definidas em lugar nenhum como seres humanos, meramente como expediente ou estado transitivo. O momento de transição para a humanidade plena está próximo, concluiu ele. E aí a gente entende o porquê desses atentados contra as mulheres. E aí eu fui pensar sobre essa narrativa. A história avança e depois vai ter num dado momento um evento X, que vai ser aquele grande desfecho da obra, e eu não vou contar porque senão estragaria a experiência de leitura de vocês, que eventualmente tem uma oportunidade e em algum outro momento leiam essa história. Mas é engraçado, porque quando eu fui pensar no sonho, né, do Alan, e nessa preocupação em relação à família, de querer se manter afastado, e do sonho que se mescla elementos de relação de amor, violência e estupro, e isso ele sonha contra sua esposa e contra sua filha, eu lembro daquilo que se fala da violência praticada contra a mulher dentro do aspecto sexual. Se diz que tem muito mais a ver com relações de dominação, status de poder, do que com a prática sexual mesmo. Eu não sei se vocês sabem, mas as pessoas falam muito sobre a castração de abusadores sexuais. E existe alguns lugares do mundo em que existe essa castração química mesmo. Né? Não vou dizer que eu acho certo ou errado, não é esse o meu papel. Mas mesmo em casos em que existe essa castração, já se mostrou que indivíduos assim, quando eles são postos em liberdade, eles cometeram crimes com o uso de objetos. Ou seja, eles não tinham mais um órgão sexual ativo, mas eles pegavam algum instrumento para machucar as mulheres. Então, não é tanto a prática, mesmo que se faça a prática sexual. É muito mais um status de dominação e de poder. Aí, pensando sobre essa questão da extinção que o reverendo, os filhos de Adão, o presidente, o Alan, que acham tá ok, mais ou menos, um ambiente de trabalho, agressão contra a doutora Fay, eu fui pensar sobre algumas sociedades mais machistas, né, em que o homem ele é predominante. Aí eu não vou citar a nacionalidade, mas eu vou pensar em algumas comunidades do Oriente, não que não exista aqui no Ocidente. Mas vocês já pararam para pensar que existem algumas culturas em que a mulher ela é tão submissa e o homem é tão predominante, mas que existe uma contradição na relação daquele homem em relação à mulher. Em que aspecto? Ele supervenera a esposa, a mãe, ele trata a filha bem, mas a esposa, a mulher, ela é tida como escrava, como objeto, como nada. Eu acho que todo mundo já viu algum vídeo na internet sobre esses casamentos arranjados. Você já viu, às vezes, a noiva tá lá, o noivo tá lá, próximo ao bolo, aí ela vai dar o bolo na boca dele, ele aceita. Aí quando é para ele devolver o bolo para a noiva, ele pega, chama a mãe da mãe. Isso aí é algo assim
que a gente vê, se choca e fica até chateado quando vê, mas ali ele está mostrando muito como vai ser aquele relacionamento. Porque em algumas culturas, quando um casal se casa, aquela nora, ela se torna empregada da mãe. Então, ela casa, mas ela tem que cuidar da casa dela, cuidar da casa da sogra. Em geral, ela vai morar na casa da sogra. E aquela mulher passa muito tempo sobre o domínio não só do marido, mas da sogra. E tem que fazer tudo para agradar-lhe. É assim, uma escrava mesmo. E as coisas só melhoram. Aquela mulher só passa a ter um certo respeito dentro daquela família quando ela começa a ter filhos e filhos homens. Diga-se também esse detalhe, né? Então é algo que eu já escutei alguém questionando, perguntando, e eu lanço a pergunta para vocês. Numa cultura extremamente machista, não é contraditório pensar que o homem super respeita a mãe, super respeita a filha, mas a mulher com que ele casa, com que ele vai ter um relacionamento extremamente íntimo, né? Porque se a gente for dentro da narrativa de um casamento, a gente entende que aquele casal se funde no sentido de viver um para o outro. E ele trata aquela mulher como um objeto. É contraditório isso, né? Porque a mãe tem que ser super bem tratada, uma filha tá ok, mas a esposa não. A esposa ela é maltratada, ela é espancada, ela é estuprada, em alguns casos, não vou dizer todos, e tratada como um mero objeto de dominação e de sobreveniência em relação ao homem. São coisas para a gente pensar. Nesse texto, eu não acho que a autora ela queria tratar da homoafetividade quando ela aborda as mulheres e quer transformar uma sociedade apenas de homem. Eu não acho que tenha sido isso. Eu acredito que a ideia primordial que ela queria trazer era essa questão da relação do poder do homem, sempre como predominante, relegando no status de uma sociedade machista o papel inferior da mulher. Como o próprio reverendo, que eu li o texto deu para vocês, né? Um reverendo ficcional, óbvio, porque o texto é ficcional, que a mulher era um mero objeto de reprodução e mesmo assim eles estavam tentando solucionar isso para que nem fosse necessário ela nesse processo. Então eu queria deixar essa dica, eu acho que foi um texto bem inspirativo, bem instigante e muito inovador para a época, né? Em 77 a James já tinha todo esse pensamento aí. Não estranhe esse nome James não, porque é uma mulher. Ela até quando escreveu, eu li, né? Porque no início do texto fala um pouquinho sobre a biografia da autora. Aí fala que ela até gostava um pouco assim dessa coisa do James, porque dava uma ideia para alguém que lesse que poderia ser um texto escrito por homens e talvez melhor aceito, né? Porque a gente sabe, talvez não como em outros séculos, mas em 77 também era muito mais acolhido um texto masculino escrito por um homem do que por uma mulher. Hoje, às vezes, não é muito diferente não, né? Às vezes uma mulher, ela escreve ficção científica, ela escreve sobre romance, ela escreve sobre distopia, poesia, ela tem uma acolhida, mas quando é um texto feito por um homem, parece que a acolhida é maior. Aí ela gostava dessa brincadeira do nome dela, que ela pegou um dos nomes e colocou como chave para escrever, tá bom? Obrigada para quem assistiu e até a próxima. Tchau, pessoal!